Muito boa tarde a todos e bem-vindos ao primeiro webinar das Jornadas da Reabilitação Urbana de 2022, de Viana do Castelo, dedicado ao tema reabilitação do espaço público. O meu nome é Daniel Miranda, eu sou vice-presidente da APRUP, a Associação Portuguesa para a Reabilitação Urbana e Proteção do Património, entidade que está envolvida desde a primeira iniciativa que o município organizou, já em 2016, a primeira edição das jornadas, e fomos na altura convidados pela Câmara Municipal a participar ativamente na organização e na dinamização das várias sessões, e voltaram a convidar-nos este ano para estas jornadas de 2022, que se vão desenvolver num modelo híbrido, com 3 webinars que decorrerão ao vivo na página do Facebook da Câmara Municipal de Viana do Castelo, cujas sessões serão também gravadas e posteriormente estarão disponíveis no canal do YouTube do município. Depois destes 3 webinars, que será hoje o primeiro, no dia 16 de fevereiro o segundo e no dia 23 o terceiro, terão depois a sua conclusão num seminário, desta vez já presencial, no dia 2 de março, no Auditório Lima de Carvalho, em Viana do Castelo, e que, para além dos temas que vamos abordar aqui nestes 3 webinars, terá também um espaço para a apresentação de comunicações por parte da Universidade do Minho, da Universidade do Porto e também do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Como disse, o tema escolhido foi a reabilitação do espaço público, depois de já também noutras sessões terem sido dedicadas atenções às questões mais tradicionais da reabilitação do tecido edificado, e, portanto, desta vez tentaremos dar espaço a este tema também importante da reabilitação urbana em Portugal, das cidades, que é a questão do espaço público. E a primeira convidada deste webinar é a engenheira Paula Teles, uma pessoa que, para quem trabalha nestas questões do planeamento, é subejamente conhecida, mas para quem não for também, e muito sucintamente, apresentarei algumas notas ou algumas referências curriculares. É engenheira civil, na vertente de planeamento e território pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, é também pós-graduada em Estratégias e Metodologias de Gestão Urbanística e mestre também em Planeamento e Projeto do Ambiente Urbano pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. Para além de um percurso, diria eu, técnico no município de Matosinhos, fundou também a empresa MPT, já em 2004, e tem trabalhado com um número muito vasto de municípios e outras entidades, mas aqui queria destacar a colaboração com muitos municípios nestas questões da mobilidade e da qualidade do espaço público e das cidades, e, portanto, tem um currículo bastante vasto nesta matéria. Finalmente, destacaria apenas que tem também uma experiência política, foi vereadora na Câmara Municipal de Penafiel e, portanto, também sabe o que é decidir. Também já teve esse desafio do seu lado de tomar estas decisões, que às vezes nós técnicos estamos sentimos confortáveis com as nossas propostas, mas muitas vezes politicamente também é necessário decidir com fundamento. Portanto, teve também essa experiência de 4 anos no município de Penafiel e, apesar do currículo ser muito mais vasto, estas eram as referências que eu gostaria de destacar da nossa convidada, a engenheira Paula Teles, a quem irei já de seguida passar a palavra. Estará connosco também, em breve, para encerrar a sessão, a vereadora, a engenheira Fabíola Oliveira, que é a vereadora com o pelouro do Planeamento e Gestão Urbanística, também da Proteção Civil, Ambiente, Transição Climática e Mobilidade. E, portanto, ela juntar-se-á a nós assim que possível e também assegurará o encerramento deste primeiro webinar. E, portanto, sem mais demoras, eu convidaria a engenheira Paula Teles, no fundo, a uma primeira intervenção sobre este tema, e o tema mais específico dentro da reabilitação do espaço público para este primeiro webinar é o desenho ou o redesenho do espaço público e os impactos no desenvolvimento do centro urbano e periurbano. Portanto, há aqui matérias para irmos conversando. O objetivo da sessão é que
quem nos está a ouvir possa colocar as questões por escrito na página do Facebook do município e depois nós vamos, ao longo da conversa, introduzindo estas questões para ser o mais dinâmico possível. O objetivo é, de facto, é conversarmos sobre estas temáticas e não estarmos nem aqui, não num diálogo, mas sim abrir a discussão a todos os interessados e participantes neste primeiro webinar. Portanto, agradeço em meu nome e em nome, essencialmente, da Câmara Municipal, que foi quem endereçou o convite, a estar aqui presente. Paula Teles, obrigado. E passava-lhe a palavra para irmos conversando sobre estas matérias. Obrigado. Creio que está sem som, Paula. Está, sim. Agora sim. Muito bem, muito obrigada. Vamos chamar Daniel. E agradeço naturalmente o convite que a Câmara me formulou. Diria eu, vou agradecer, claro, na pessoa do Sr. Presidente, que ainda por cima é arquiteto e, portanto, tem muito a dizer e a fazer na decisão nestes anos que vão agora iniciar. Como aqui foi referido, a dicotomia entre técnico e político é algo que também é extremamente importante e eu acredito vivamente que vamos iniciar um novo ciclo em Viana e que também todos nós estamos aqui para ajudar, para colaborar e para ajudar a refletir. E, claro, cumprimentar a senhora vereadora que depois vai aparecer no fim, a vereadora Fabiola, que de resto é engenheira, assim, essa é a minha colega, embora de outras áreas, mas eu costumo dizer que tudo que mexe no mundo é engenharia, para não me levarem mal os arquitetos que nos estão a ouvir, isto para começar a aquecer, porque quem nos está a ouvir, com certeza que até será mais arquitetos, planeadores, geógrafos, do que até propriamente engenheiros. Infelizmente, o espaço público tem estado entregue, na minha perspectiva, infelizmente na minha perspectiva, tem estado entregue pouco à engenharia, quando eu diria que é a maior infraestrutura que existe sobre o território. A maior infraestrutura que nós vamos trabalhar esta década, em particular em Portugal, vai ser o espaço público. E porquê é que vai ser o espaço público? Porque nós estamos a sair de um momento de grito, que é o planeta estar doente. E eu penso que nada melhor para começar este arranque daquilo que me foi pedido, do que falar aqui 2 ou 3 pontos que entendo que serão fundamentais naquilo que é o enquadramento do que vamos depois falar e discutir com todos que estão no auditório, que eu desde já agradeço e a felicito por um ano fantástico que vai chegar pela frente. E também, olha, a senhora vereadora está a chegar, acabei de cumprimentar. Bem-vinda. Olá a todos. Olá, senhora vereadora. E portanto, dizer-lhes que eu tenho imensa esperança nesta década, que eu digo sempre que está agora a iniciar, porque nós tivemos 2 anos de Covid e, portanto, vamos acreditar, vamos anular, vamos pôr a borracha, apagar o que passou, esperemos estar a sair de uma grande crise mundial, que tem a ver com tudo o que vamos aqui falar, porque o espaço público, o espaço urbano, na minha perspectiva, vai ter que ser repensado, reutilizado, redesenhado, na ótica de nós termos um planeta com mais qualidade de vida. Nós não nos podemos esquecer que neste momento já é cerca de 50% da população que se concentra nas cidades. Isto na escala mundial, mas também em Portugal. Aliás, os geógrafos já dizem muito bem que nós estamos a virar o país, que é um retângulo, está a cair no mar. Está tudo sobre a questão litoral, onde Viana também está nesse litoral, não é? Aliás, se forem ver um mapa de noite, que é uma coisa que eu aprecio muito e passo a vida a ver o Google, eu se calhar devia ser geógrafa, porque realmente gosto muito de ver tudo de cima e ver sempre a escala grande. Eu sou engenheira, mas sempre me afastei daquilo que era a ponte, a via, a barragem, o edifício, porque sempre entendi que o que eu gostava mesmo era o território, é todo o conjunto, e portanto eu gosto de estudar aquilo que está aí entre as grandes obras de arte, ok? Que é aquilo que nunca ninguém deu muita importância em Portugal, em particular, e que também não houve muita escola, por isso é que estamos com muitos problemas. As escolas de arquitetura ensinaram muito pouco sobre o urbanismo, sobre o espaço público, a engenharia não ensinou nada. A geografia começa agora a falar um pouco sobre a importância da mobilidade e daquilo que é o território físico, mas sempre tem que ser numa perspectiva do território social. E era aqui um ponto que eu queria deixar claro neste início de conversa. Nós estamos a falar de uma infraestrutura física, que é o espaço público, é o território, e é isso que vamos aqui estar a falar durante este bocadinho de tempo, mas eu tenho a certeza e a consciência que todos que nos estão aqui a ouvir
e que estão a querer participar nesta conversa, sabem que o nosso objetivo não é o chão da cidade ou da aldeia ou da vila. O nosso objetivo é o território social. E isto tem que ficar muito claro, o que nós pretendemos é dar qualidade de vida aos cidadãos. E, portanto, eu acho que este é um novo ciclo que vai iniciar e espero trazer muita gente para trabalhar no espaço público, em Portugal em particular, até aquelas pessoas que gostam mais das áreas da saúde, porque nós estamos a precisar de tratar o planeta que ficou doente. E o planeta ficou doente por muitos motivos, mas um deles foi o excesso de carbono na atmosfera. Todos nós sabemos que o excesso de poluição, dos vários níveis de poluição, vieram fazer com que um dia, no início do ano de 2020, tivéssemos que ficar todos fechados em casa e víssemos as ruas paradas, os autocarros não saíram, os transportes não andaram, ninguém andou de bicicleta e toda a gente ficou em casa com medo e ainda estamos um bocadinho com medo, agora já menos, porque já a medicina ou a ciência ou a engenharia que está por trás dos medicamentos estão a encontrar formas de vacinas, mas foi isso que aconteceu. E, portanto, o que é que isso significa? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós vamos ter que trabalhar uma mudança e uma cultura de mobilidade diferente, vamos trabalhar as mentes para estudarmos o problema no foco, naquilo que é raiz, é ali, onde é que está exatamente o problema, de onde é que, quando temos estamos em casa e temos umidade em casa ou temos água que aparece, o que é que vamos fazer? É ver onde é que está a fonte da água, onde é que está o problema. E eu lamento muito, mas eu vejo muita gente a fazer muita coisa no país inteiro e no mundo, mas eu estou a ver poucas pessoas a acertar no problema. Onde é que está realmente o problema? E um dos problemas é que nós temos que atuar no fecho das emissões. Nós temos que descarbonizar a mais. E a mobilidade é responsável por 1/3 da atmosfera, dos problemas que vão para a atmosfera, da poluição. E estamos a falar de quê? Daquilo que emite o carbono, que é o carro, o automóvel. E porquê é que eu vou começar por aqui para chegar ao espaço público? Porque o espaço público foi uma infraestrutura, ou é uma infraestrutura, que passou, no caso de Portugal, e nos outros países foi de forma geral, só que já há uns anos ou umas décadas que tem havido vontade de inverter, o chão é uma infraestrutura que tem sido utilizada essencialmente para o automóvel. Eu própria, há 30 anos, tirei curso de engenharia da área do planeamento do território, estudando os transportes e a mobilidade e ensinando-me para que eu aprendesse a desenhar cidades para os automóveis. Eu era engenheira de trânsito para contar carros e fluxos automóveis. Eu ganhei dinheiro a contar carros que entravam nas cidades e a dizer aos presidentes de Câmara que tínhamos que aumentar o canal da infraestrutura para entrarem mais carros. E é isso que nós não queremos hoje. Portanto, eu tive que dar uma pirueta a 360 graus, sem ter aprendido com consciência, estudando, não, foi o exercício da minha profissão, que há bocadinho o André acabou de dizer, desde técnica que coordenei a divisão de trânsito da Câmara de Matosinhos, até montar a empresa, de ser consultora autárquica e entrar noutras câmaras, até aquele pequeno percurso que fiz, político, eu tive que perceber que tinha com toda a energia que tentar mudar essa cultura do carro, porque nós temos que reduzir as emissões, então nós temos que utilizar mais transporte público, nós temos que andar mais a pé, temos que andar de bicicleta se pudermos, temos que utilizar o comboio, que bom que era se nós pudéssemos usar o comboio, muitos de nós que vão de Viana que vêm ao Porto, ou que vão daqui e querem ir a Viana, ou querem ir a Lisboa, e portanto nós percebemos que somos o resultado de décadas de uma construção massiva do edificado, de cidades que se construíram e que se amontoaram, como cogumelos, e entramos naquilo que é o espaço periférico, realmente, nós tínhamos as cidades e o centro, seja o centro de Viana, que é de resto lindíssimo, e que é património, não é da humanidade, porque ainda não é reconhecido, mas eu diria que é património da humanidade, é só ver o centro de Viana e percebermos isso, como também pode chegar ao centrinho de outro do norte, seja Braga, seja Vila Verde, seja, todos estes centros, até mesmo o Porto, e aquilo que nós percebemos, o que é que aconteceu? Nós, face à introdução do automóvel, à liberdade que o automóvel nos deu, nós começamos, como hoje temos cada um telemóvel, cada um temos um PC, nós começamos a ter cada um carro, e tivemos a sorte que a vida permitiu que as pessoas tivessem mais capacidade económica para comprar esse referido automóvel e passarem a se poder deslocar livremente do ponto A ao ponto B, como quisesse. E isto fez com que a democratização do automóvel nos transformasse, de repente, num bem
mas que nos levava para qualquer lado, a qualquer hora, e passámos a viver dependentes desse automóvel, e com isso arrastamos uma urbanização e uma urbanidade que cresceu, apontando cada vez mais para uma periferia que crescia, porque o importava era nós estarmos a 1 hora do Porto, ou 1 hora de Viana, ou 2 horas daquilo da Coai, não propriamente estarmos perto do trabalho ou dos elementos de serviços, porque o carro levava-nos rapidamente. O que é que aconteceu rapidamente? O que aconteceu é que nós percebemos que, de repente, ficámos nas entradas das cidades, meias horas, 1 hora, 1h30 no tráfego, completamente em stress, completamente, quase em esgotamento cerebrais, com problemas já de ataque de nervos, e a tomarmos Xanax, como eu digo, a irmos aos médicos, andarmos todos com depressões, porque temos uma vida que é um inferno, é só ver as filas de trânsito que estão no início das cidades, cada uma à sua dimensão, todas. Eles chegaram a Arouca, que é a minha terra de origem, também dizem que tem trânsito de ponta ali na vila durante minutos. Isso cada um não interessa, cada um é cada escala. A verdade é que também poderiam, alguns deles, não andar de carro na vila para andar 1 quilómetro, poderiam andar a pé e fariam logo o ginásio ao ar livre andando na cidade. Não tinham que ir ao ginásio à noite, que é algo que é necessário, mas não. Foi esta questão do carro e desta questão toda acelerada que provocou este problema. Isto veio trazer aquecimento global do planeta, alterações climáticas, e nós percebemos que já não era só na Flórida que havia tufões, que haviam tempestades enormes, que haviam incêndios. Aliás, tivemos em Portugal há poucos anos atrás, com mortes muito graves, e de repente as nossas televisões passaram a trazer problemas de incêndios nas florestas, de dilúvios, de temporais enormes e de catástrofes, como foi também Funchal, não é só a questão de Pedrógão Grande, do centro, etc., que muito melhor do que eu, a senhora vereadora, poderá falar com toda a capacidade que tem e conhecimento na matéria do problema que foram os incêndios, o problema que é da ausência de planeamento das florestas, o problema da proteção civil e o problema que traz isso para a sociedade e para os custos que traz isso para um país. Ora, portanto, onde é que nós vamos chegar com isto? Vamos chegar a que nós precisamos de mudar de atitude. E temos que perceber que temos que atuar na fonte que está ao nosso alcance e que é realmente a redução de carbono e, portanto, na descarbonização. Precisamos de ter cidades mais amigas, mais saudáveis, que nos permitam não ter tanto carbono para a atmosfera e, portanto, isso vem trazer novos modelos de urbanismo e, por arrasto, novos modelos de mobilidade, novos modelos de habitação e novos modelos, no fundo, de organização das cidades. Sei que já tiveram e já conversaram muito noutras alturas sobre a habitação e que agora começa um pensamento sobre o espaço público e eu fiquei encantada com isso, porque o espaço público era pouco falado, como eu já referi no início, e pouco estudado no nosso país. E tem sido o território abandonado nas últimas décadas. Mas nós temos que pensar mais coisas que estão a acontecer. Nós estamos a ter um tecido sociológico cada vez mais envelhecido. Se o Covid não vier trazer grandes mudanças, nós estamos com uma pirâmide etária muito envelhecida, ela já praticamente inverteu, e, portanto, nós estamos já a ter problemas muito graves que as pessoas mais idosas, por mais que não queiram pensar nisso, são pessoas que têm mais debilidades de mobilidade. E é aqui que surge uma área que eu trabalho há muitos anos, e eu diria que é a minha área de coração e de paixão, que é trabalhar os territórios, o desenho urbano, de espaço público em particular, para pessoas com mobilidade reduzida. Estamos a falar de crianças e de idosos, de pessoas com deficiência, de grávidas, de mães com carrinhos de bebê, ou de pessoas que simplesmente têm um problema na vida e têm que fazer uma cirurgia, ou têm que fazer uma operação, ou têm simplesmente que transportar compras, ou outra coisa qualquer. Ou uma mãe com carrinho de bebê, ou até uma senhora tacão alto. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que estas pessoas, nos países da OCDE, representam 65% das pessoas desses países. Não são 20 nem 30, são 65%. E, portanto, quando eu, Paula Teles, ou quando o Daniel, que trabalha também nesta área, ou quando os arquitetos que trabalham connosco diariamente, não pensam nestas franjas aparentes a nível do projeto e do planeamento, significa que nós não estamos a integrar a maior fatia da sociedade. E foi isso que eu notei há 25 anos, quando fui mãe. Quando tive um carrinho de bebê à minha frente, quando tinha que sair de casa, que não tinha elevador, para ir para o espaço público apanhar ar, vitamina D, que é aquilo que tanto nos pedem, e percebi que não tinha força para andar com um carrinho de bebê, para andar sempre a pegar nele a agarrar, porque não tinha passeios que tivessem
deste dimensionamento, espaço para o carrinho do bebê poder andar pela cidade. Mas não conseguia chegar a lado nenhum. Tinha que escolher muito bem os lugares por onde é que havia de ir, levarem-me de carro, deixarem-me lá um bocadinho e fazer esse passeio. E, portanto, vem daqui a grande motivação que eu tive na minha vida pessoal e que depois a minha vida profissional me permitiu, com muita sorte, que foi juntar esta perspectiva de humanização do território, a perspectiva da utilização do território, da cidade, da vila, da aldeia, à escala humana, e perceber que a escala urbana não me respondia aos problemas humanos que eu tinha. Ou seja, esta integração completa, e eu acho que aqui é que está o grande truque, a grande consolo, a grande vantagem de nós estudarmos as cidades e podermos mexer, sejamos técnicos ou políticos, é perceber que nós podemos melhorar as coisas. Nós somos uma peça no puzzle. E nós mesmo, na nossa escala de presidentes de junta, de colegas que trabalham nas juntas de freguesia, nas câmaras municipais, no Estado, nas entidades do governo, etc., todos nós que damos aulas na universidade, nas escolas, mesmo sem serem da universidade, nós poderemos motivar os cidadãos para a percepção de que hoje nós temos que criar cidades e territórios inclusivos e amigos. E, portanto, entra aqui a questão da inclusão, a questão dos novos modos de vida e dos novos estilos de vida. Nós hoje queremos viver com muitas coisas à nossa volta, nós temos as tecnologias a ajudarem-nos imenso, é certo, mas nós percebemos que estivemos em casa presos, e eu, por aquilo que eu vejo, as pessoas estão mortas para andar na rua, estão cansadas de estar em casa, querem andar na rua a conviver. O telemóvel é útil, permite-nos contactos mais rápidos, mas nós queremos andar nos passeios, nós queremos circular na rua, nós queremos encontrar-nos nas praças. Está toda a gente loucamente à espera que comecemos outra vez a viajar. Eu acredito que vai continuar tudo isto, porque é uma loucura enorme de nós encontrarmos as outras pessoas, de percorrermos os caminhos das cidades. Ou seja, nós hoje vamos ter outra percepção. Nós ficamos a viver no entorno da nossa casa e muitos de nós percebemos que não tivemos espaço público envolvente, acessível, inclusivo, amigo, seguro. Quantos é que ficaram trancados em casa que não tinham varandas? Não podiam vir cá fora porque não tinham passeios, ou porque tinham alguns passeios, mas depois não tinham a vida que a cidade deve dar, porque estavam nos subúrbios da periferia, em pacotes e caixotes amontoadas de casas que se vão acumulando nas periferias das cidades, e quanto maior a cidade, mais periferias temos, porque depois é aquele trajeto, como aqui referi, de distância casa-trabalho, trabalho-casa, todos os dias, e quanto mais longe estamos, mais distância maior temos e mais tempo estamos no trânsito, menos qualidade de vida temos. E, portanto, a necessidade que nós combatemos hoje, nós que estamos na discussão política e técnica de fazer uma mudança de desenho no território, e essa mudança ser muito na questão da vizinhança, de tudo aquilo que é o desenho por um espaço que seja mais digno, mais humano, e que possa receber pessoas que possam sentar num banco de jardim, que possam levar o neto à escola, que possam ir à mercearia ao lado, que possam ir a uma pastelaria. E foi algo que nós perdemos nestas últimas décadas. E eu estou muito contente, porque estamos a começar a falar em Portugal no espaço público. Eu acho que este vai ser o grande tema e a Câmara de Viana está já à frente nisto, não tenho qualquer dúvida. Nós ainda estamos muito poucos a falar deste tema. E este é o tema, é o ponto exato, é o ponto de partida. Nós estamos como um monopólio. Temos que voltar à casa partida. E temos que começar a pensar que vamos ter que trabalhar no espaço público, porque nós precisamos de ter cidades mais multifuncionais. Nós precisamos de ter serviços com oferta de economia e de empresas e de cultura e de restauração e, portanto, tentarmos ver se na nossa proximidade de habitação pode haver mais coisas para além da própria habitação. E isso vai exigir que as estradas se transformem em ruas, que é algo que em Portugal ainda não existe muito. Não esquecer que todas as nossas ruas ou estradas, vamos chamar assim, são estradas que pertenciam ao plano rodoviário, assente nas infraestruturas de Portugal. Muitas delas foram absorvidas pelas urbanizações e pela habitação, que foram crescendo, foram absorvidas, mas muitas delas nem sequer estavam ainda na tutela da Câmara Municipal, ainda pertenciam às infraestruturas de Portugal, que hoje é assim que se chama, que era a antiga JAI, que está lá em Lisboa.
mas que têm uma vida de cidade ou de bairro de freguesia, mas que depois não têm passeios, não têm sistemas necessários por causa, têm valetas que estão abertas muitas vezes para as casas, as passadeiras não são seguras, não aparecem nos sítios certos e, portanto, tudo isto é difícil. E o que é que então termina, o que é que eu posso dizer nesta fase final da minha início de conversa? É que, entretanto, nós com esta questão da descarbonização, nós vamos precisar de fazer grande trabalho de humanizar as cidades, de voltar a resgatar espaço ao automóvel, para que é para os peões. O que nós estamos a verificar é que as cidades eram formatadas para o automóvel. Nós tínhamos no centro da cidade, e se vocês repararem, mesmo em Viana, nas vias principais, elas no início tinham várias faixas de rodagem. Hoje começam a ter maiores passeios, e vocês têm um trabalho já muito bem feito nessa matéria. Precisam é de ter dinâmica urbana, gente, isso é outro problema. Mas esse é o caminho, é aumentar passeios, eliminar estacionamentos, ora colocá-los em estacionamento no subsolo, ora em estacionamentos mais na periferia, de modo a libertar espaço para o peão. Claro que isto tudo exige um planeamento, e é aqui que eu quero chegar. Era talvez por aqui que eu devia começar. É que nós somos o resultado de medidas avulso ao longo das décadas. Nós somos o resultado de pacotes de financiamento europeu que foram injetados em Portugal, ora para fazer uma reabilitação urbana, fazia-se os GATs, as recuperações urbanas, fora daquilo que eram os grandes investimentos, depois eram os equipamentos escolares que até fizemos até, eu penso um erro, tivemos a centralizá-los todos no norte e no sul dos municípios, por alguns motivos que eram na altura pensados e ponderados que eram os melhores, hoje estamos a perceber que se calhar foi um erro, porque nós precisamos de pulverizar as crianças e os jovens pelo território, não estar a levá-los em transportes de um lado para o outro e tornar os territórios sem ninguém noutros lados. Precisamos de planear essa mobilidade toda com políticas integradas. Por exemplo, a questão do estacionamento é muito importante aqui. Nós, para termos mais espaço público nas cidades, e sabem disso, mesmo em Viana, nós temos sempre um problema, é o estacionamento. E as câmaras têm sempre este problema. Mas então, vocês vão fazer um trabalho de redesenhar a vila ou a cidade, vão fazer um trabalho de desenho urbano, mas onde é que vão meter os carros? Pois é, o problema também é que nos últimos anos nós tivemos políticas que eu hoje reconheço que foram erradas, muitas delas privatizando os parques de estacionamento, que hoje têm preços enormes e que não resolvem o problema de estacionamento, porque depois as pessoas acabam por estar a pagar imenso dinheiro quando podiam estacionar a um custo muito mais reduzido e colocando no parque subterrâneo, libertando espaço à superfície. Portanto, isto não se pode negligenciar, porque o espaço público é muito pouco. Ele é muito pouco hoje. Nós tivemos anos a trabalhar o privado. Os PDMs trabalham sobre o privado, não trabalham sobre o que é público. O público é a autarquia que trabalha. E, portanto, a Câmara Municipal e as câmaras todas, quando deram conta, tinham muito pouco espaço público e ele era tomado em 90% pelo automóvel, com este abuso que nós lhe demos. E agora nós temos que fazer esta inversão por causa do problema do aquecimento global, por causa da questão de necessidade de saúde pública. As pessoas têm que caminhar, e nada melhor que caminharem na cidade e na vila e na aldeia, fazerem as caminhadas, mas fazerem as caminhadas não é na ciclovia, é fazerem as caminhadas nos passeios. Só que a ciclovia apareceu, porquê? Porque houve financiamento para as ciclovias, algumas foram feitas até avulso, não agarram a nenhuma rede, a rede não integra a correr transportes públicos. É uma ciclovia para andar de licra ao fim de semana a fazer exercício físico, que tem as suas vantagens, mas não resolve o problema da descarbonização. E, entretanto, nós vemos os peões, muitas das vezes, andarem na faixa de rodagem, porque o espaço público, a estrada ou a rua, ela está feita devidamente para o automóvel ter conforto. E o passeio é todas as pedrinhas para o peão não poder ter conforto nenhum. Está tudo ao contrário. Pensem neste exercício, onde há cubos e pedrinhas, vamos pôr tapete, onde há tapete, vamos pôr pedrinhas. E se pensarem neste assunto todo ao contrário, vocês vão ver que se calhar grande parte das nossas cidades portuguesas vamos ter que mudar, porque os peões que são vulneráveis, então 65%, eles têm que andar em áreas confortáveis, inclusivas e acessíveis. Não é ter um chão com pedrinhas, é um chão com lajeado, ou com betão, ou com outro tipo de material, que não quero agora aqui fazer publicidade, mas que não seja irregular,
não é aos altos e baixos, porque isso tem dificuldade de uma cadeira de rodas andar, como sabem, por exemplo. E, portanto, as passadeiras também não podem ser a cubos. As passadeiras é o sítio mais perigoso, é onde é a maior taxa de sinistralidade, elas têm que ser confortáveis para se passar rápido. Ou então pensarem como José Saramago, que fez um dia aquele filme, que tudo era cego de repente e só viam que não era cego, imaginem quanta confusão que isso deu. E pensarem, portanto, que nós tivemos sempre a desenhar a cidade para o automóvel, quanto o automóvel é que devia andar nas pedrinhas, até para trepidar, para andar mais devagar. Nós queremos cidades hoje com velocidade 30 ou 20 e fazer uma mudança contrária naquilo que é a utilização dos materiais e os pavimentos do chão, para que ele seja uma infraestrutura digna de se andar a pé. Eu gostava de dar uma nota, que eu penso que é importante. Claro que eu sou da mobilidade e, portanto, tenho sempre isto muito puxado para o meu lado, e peço desculpa por quem está aí a ouvir, mas é assim, na área metropolitana do Porto e em Lisboa, nós temos o primeiro modo de transporte que chega, é o automóvel, que anda na casa dos 70% no Porto, 70% no Porto, na área metropolitana do Porto, vejam lá, e 60% em Lisboa. E o segundo modo de mobilidade é o andar a pé, nas áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa, com percentagens em média de 20%. E depois o transporte público tem 11%, 10%. Atenção, estamos a falar em áreas metropolitanas onde há financiamentos, onde tem que haver dinheiro, que não é o que se passa em Viana do Castelo, ok? E, portanto, andar de bicicleta é 0,3%. Não é 1% sequer. Pois bem, os grandes financiamentos nos últimos anos foram para se fazer ciclovias, e eu ganho dinheiro a fazer ciclovias, também desenho ciclovias. Aliás, sou autora, talvez, de um dos primeiros livros que há em Portugal sobre desenhar cidades cicláveis, porque entendi que era preciso ajudar na parte técnica de como desenhar bem uma ciclovia. Mas a verdade é que o segundo modo mais utilizado nas duas grandes áreas metropolitanas é o andar a pé. E a pergunta que eu faço é: quanto dinheiro se tem gasto para melhorar passeios? Muito pouco. Todo o trabalho dos passeios veio por arrastamento, na regeneração urbana, nos PAI-CD, nos PEDUs nos últimos anos, nos por aí. Se for a Viana do Castelo, nós temos uma evolução muito difícil na mobilidade. Nós temos um aumento de carros ao longo das 2 décadas passadas. Tínhamos 50% de pessoas a andar de automóvel em 2001. Em 2011 passa para 70%. Ainda não sabemos os dados de 2021. E, ao contrário, temos um decréscimo dos modos pedonais. O que é, até 2011, passamos de 25% de modos pedonais para 15% de modos pedonais. E transporte público também é reduzir para 10%. Ciclovias nem está aqui, nem existe. É contabilizado, portanto é 0, qualquer coisa. Isto significa que nós temos muito trabalho pela frente a fazer. E com isto eu termino esta primeira fase. Eu entendo que não é possível alterar a mobilidade sem redesenhar o espaço urbano. Não chega a pôr sinais, fazer mudanças de trânsito. Não chega. Nós vamos ter que desenhar, vamos ter que apertar o canal, vamos ter que colocar estrutura verde, colocar árvores, fazer jardins, dar mais espaço aos peões, seja com medidas efetivas, seja com medidas mais temporárias, quase com sistemas de acupuntura urbana, que é agora uma das áreas, como vocês sabem, com planeamento tático. Vamos experimentar, como fizeram aqui no Porto. Eu tenho estado a ajudá-los no tempo de Covid. Temos várias ruas que apertámos as ruas com pilaretes apenas, outros com vasos muito grandes com muitas árvores, para experimentar, e colocamos muitas planadas na Baixa, nos sítios de estacionamentos, transformarmos algumas ruas, algumas faixas de rodagem em ciclovias. Não gastamos, só colocamos uns cones e algo assim, tipo floreiras, e balizamos alguns quilómetros aqui na zona da Boa Vista, onde eu estou a falar, com ciclovias, para fazer a experiência e ver se as pessoas até começavam-se a apropriar do espaço. E verificamos que isso é possível e queremos que já não volte atrás. E, portanto, com isto termino esta primeira volta, que nós temos aqui imenso trabalho pela frente. Aqui o urbanismo vai ser muito importante. Isto não é um trabalho de mobilidade, é um trabalho integrado de urbanismo, de ambiente, de planeamento do território, de trabalho nas obras, muito concertado com tudo isto, mas que tem que haver planeamento. E vai ser obrigatório, naturalmente, cruzar os planos de mobilidade urbana sustentável que começam a ser exigidos em Portugal e que a partir de 2024 têm que estar feitos,
nas cidades, nos municípios portugueses, assim como também trabalhos ligados às alterações climáticas, naturalmente, e ainda planos de urbanização, que eu acho que é muito importante ir por aí também. Claro que tudo isto tem que ser redesenhado, claro que cada cidade precisará, por uma questão de não perder tempo, fazer estratégia, planear a sua cidade e criar como que um manual de desenho. Esse manual possa ser replicado por tipologias de soluções, e os arquitetos aqui compreendem isso muito melhor do que eu, certamente, porque a cidade vai ser desenhada por muitas equipas, umas internas à Câmara e outras externas à Câmara, e vamos estar os próximos anos a desenhar, porque vem muito dinheiro da Europa, e nós temos que desenhar, mas nós devemos desenhar quando soubermos qual é o programa. E eu pedia que não se desenhassem sem saber qual é o programa. O programa é o que é que nós queremos para aquela rua A, o que queremos para a rua B e o que queremos para a rua C. E nós só sabemos qual é o programa da rua A se estudarmos o conjunto das ruas e o conjunto da cidade. E também, se tivermos nesse planeamento estratégico, aquilo que é vontade política de quem ganhou as eleições. Nunca esqueçam. E é a minha costela de decisão mais ligada à política. Exatamente. Eu penso que os técnicos servem para apoiar tecnicamente na decisão, mas cabe ao político que foi à luta, que foi a votos, saber que rumo quer dar à sua cidade, não é? E nós temos que beber dessa vontade e, se nos sentirmos bem naquilo que estamos a fazer, dizer, olha, se o Sr. Presidente, a Sra. Vereadora tem esse objetivo, é essa a missão que pretende, como aquela que agora nós ouvimos falar muito bem nos últimos dias sobre a vossa questão da água, que eu dou os parabéns a todos que me estão a ouvir, porque fiquei encantada, já se ouve falar de Viana do Castelo, na televisão, na TSF, passou a estar no mapa, não estava, desculpa, eu nunca ouvia falar de Viana do Castelo, com uma atitude tão simples, mas tão importante, para a questão da água, não é? Face ao problema que estamos a viver. E, portanto, nós só estamos aqui para servir tecnicamente e ajudar tecnicamente a montar uma missão que é política e que está numa altura de mudança absolutamente estratégica, numa altura em que estamos a iniciar um ciclo de PRR, um ciclo de Portugal 2030 e em que temos que mudar o nosso planeta porque ele continua doente e nós temos que lhe dar saúde. Portanto, o espaço público tem que trazer essa saúde e é por isso que estamos aqui. Exatamente, ok. Muito obrigado, Paula Teles, acho que foi uma primeira intervenção muito rica e que já suscita, pelo menos a mim, aqui muitas questões. Algumas das questões que eu até tinha pensado colocar já foi até aflorando, a questão, por exemplo, dos financiamentos e do direcionamento de muito do financiamento comunitário para um determinado tipo de intervenções que depois vemos que respondem a 0,3% da procura, ou seja, a indução na dinâmica é, pelo menos, muito lenta, é uma conclusão, assim, um bocadinho positiva, mas, quer dizer, estamos a gastar dinheiro para 0,3% de utilizadores. É evidente que esperamos que este número aumente, mas, de facto, a canalizar muitos milhões de euros para tão poucos utilizadores, isto era uma das questões que já respondeu e, portanto, não vou colocar. E antes de passar também a palavra não só à vereadora, se quiser também intervir antes de encerrar, mas vendo também já aqui alguns comentários muito concordantes e até de encorajamento político, aquilo que dizia há pouco, haja coragem política para tomar algumas destas decisões. Eu destacaria aqui 2 ou 3 ideias que deixou, que acho que são interessantes. A primeira fala muito na questão do habitat e é uma questão que é introduzida já pela nova geração de políticas de habitação, por exemplo, ou seja, não olharmos só para a infraestrutura, mas olharmos também para, no fundo, a nossa envolvente, onde vivemos, e acho que a Paula trouxe muito bem essa ideia de que devemos planear pensando mais no habitat e não tanto na infraestrutura, na nossa casa ou na nossa escola, enfim, ter uma visão um bocadinho mais integrada das coisas. Essa era o primeiro conceito, ideia que eu acho que foi interessante. E depois também, no fundo, estava aqui a advogar um modelo urbanístico diferente. Eu, se não me engano, eu acho que era o Nuno Portas, tinha uma ideia de olharmos para entendermos o território como o negativo e os edifícios ou as infraestruturas como o positivo, ou seja, estamos a trabalhar num espaço livre, que é o negativo, e ali vamos colocar coisas. Isso é o Daniel, positivo. deixa-me dar uma nota sobre isso. Sim, claro. Que é uma coisa muito curiosa. Quem me conhece sabe que trabalho
essencialmente o planeamento. Também fazemos projeto, mas o planeamento é algo que me seduz imenso. E mudei completamente a forma de análise do planeamento que eu fazia há cerca de 2 ou 3 anos para cá. Quando eu faço um plano de mobilidade, eu não vou estudar a planta, imaginem uma planta à escala do PDM até, pronto, a escala grande, para poder ver as ruas todas, ver quais são as ruas, as variantes, ok. E eu já não estudo as vias, que era aquilo que era a minha base de engenharia e a base do meu plano. Eu não começo por aí, a ver qual é a hierarquia viária, quais são as ruas principais, para começar a ver a hierarquia viária para chegar ao bairro ou à rua. Sim. Eu faço o negativo que o Portas nos ensinou. Pronto. E aprendi com os arquitetos. É muito giro. Nós pomos a planta só com os edifícios todos, e fica tudo branco à volta. E eu esqueço a engenharia das infraestruturas viárias e vou ver como é que eu ia de amarrar a urbanidade que foi construída através de um novo conceito que é irrigar o espaço todo entre edifícios. Sim. E, portanto, eu deixo de ter um canal viário, mas passo a ter um canal, que também o Guel diz muito, que é a vida entre os edifícios. Por isso é que vamos buscar depois arquitetos paisagistas, que também começam a aparecer, e bem, e comigo trabalham muitos, que possam dotar o espaço dessas cortinas verdes e dessa estrutura verde que é tão necessária, por exemplo, na altura do calor, para eu andar a pé. Como é que eu posso mandar as pessoas andar a pé se depois não tem sombra? No verão é muito calor, não é? Por exemplo. E, portanto, é completamente ao contrário. E então começo a ver onde é que tenho os serviços, onde é que eu tenho o centro do centro. E sei que esse centro do centro exige mais mobilidade pedonal. Então eu começo a tracejar, arriscar, e eu aí quero áreas mais, no fundo, no mínimo partilhadas, áreas de coexistência. Pode ter carro, mas o peão há de ser o principal, não é? E começo daí para fora. E, portanto, é uma abordagem completamente diferente. É uma abordagem com fundamento no urbanismo, urbana, que é algo que normalmente, como sabem, não se aprende nas universidades. Aliás, há tempos ouvi dizer, um colega nosso, que só há urbanistas com mais de 50 anos. Eu espero não ir ferir suscetibilidades a quem nos está a ouvir, mas há engenheiros licenciados em engenharia, há licenciados em arquitetura, há engenheiros que fazem engenharia ao longo da vida e há arquitetos. Urbanistas são muito poucos os que tiram o curso de urbanismo, eu também nem conheço. Sinceramente, eu conheço urbanistas que são pessoas com idade que começaram a trabalhar as escalas diferentes entre o planeamento e o projeto e ganharam essa experiência de vida, onde eu me incluo certamente, que trabalha uma escala grande e uma escala pequena e faz tudo em simultâneo e consegue fazer essa mudança de escala. E, portanto, eu acho que hoje é tempo de ver isso. Quando há dinheiro e dinheiro da Europa, e hoje comecei o meu dia às 8 da manhã com um júri num prémio que é da COFINA, para avaliar um prémio nacional sobre prémio de sustentabilidade do Geral de Negócios, em que eu disse uma coisa, está-se a dar prémios, porque alguns concorrentes entraram aqui para ir ao prémio com painéis solares e com coisas ligadas às energias. Eu lamento, porque eu gostava de ver, era um prémio para entidades que me conseguem desenhar ruas que, por exemplo, sejam boas a nível do sol. Porque nós não perdemos anos e anos que nós não planeamos e nós não riscamos o território a desenhar as ruas, por exemplo, com a questão importante da disposição solar. E agora, o que é que andamos a fazer? Andamos a colocar capoto, por causa do frio e das energias, que não é, que nós precisamos, hoje estamos habituados a um conforto térmico, andamos a pôr painéis solares por não sei o quê, andamos a pôr ar-condicionados, quando se calhar se fizéssemos um urbanismo bem feito, devidamente organizado, pensando no sítio do território que é propício para a construção, ver a disposição solar e como é que essa cidade ou essa vila se localiza na zona do rio ou do mar, etc., nós poderíamos evitar imensos custos que estamos hoje a ter, porque não houve um trabalho de urbanismo. Imensas fachadas que se fazem de prédios novos completamente a norte, que nunca vão ter sol, que vão ter imenso vento, que vão ter imensos problemas do tempo, não é? Sim. E, portanto, há claramente, e em particular em Portugal, uma negligência absolutamente enorme na atitude de urbanista, de urbanizar, pensar onde é que eu vou riscar. Eu tenho uma folha em branco, tenho aqui a cidade, para onde é que eu vou aumentar a minha cidade, para onde é que ela há de crescer, se é para norte ou para sul, não em função porque houve ali um continente, ou porque veio para ali uma escola não sei o quê, mas em função daquilo que é o território, a geografia.
a estrutura verde e tudo aquilo que é o ecossistema natural. E, portanto, eu acho que nós devíamos aprender muito se lêssemos alguns livros da história, como é que as cidades cresceram, onde é que elas começaram a existir, onde é que se localizavam, íamos aprender muito sobre isso. E, portanto, hoje estamos aqui num período muito difícil, que é tentar rapidamente colmatar problemas que temos de grandes patologias nas cidades, em que o espaço urbano é uma enorme ferida, na maior parte das cidades, é uma ferida viva. Portanto, aqui também fazer a comparação muito clara entre aquilo que é a infraestrutura urbana e no fundo, e o sistema humano, quase como a medicina, e portanto é a mesma coisa. Quando falamos da cultura urbana é exatamente a mesma coisa. As cidades e o território são células, e tem que ser células vivas, por isso é que se fala de habitat e não de habitação. Não é isso que nos interessa, nós queremos um habitat, é uma coisa mais envolvente, não é? Mais sustentável, mais integrada, em que o centro da questão é o ser humano, não é? E portanto nós temos que lutar novamente por isso. Temos que cuidar muito mais da nossa cortina verde, da nossa infraestrutura verde, e ela tem que cruzar, ela tem que ser colmatada, ela tem que ser sublinhada, a estrutura azul da água, até chegarmos nas periferias às florestas, e então vermos que o espaço urbano há de ser uma simbiose de tudo isto, e não um canal só para uma infraestrutura de carros. Claro. O espaço urbano é o espaço que sobra entre os edifícios, como dizia o Daniel, e muito bem, que está no tal negativo. Sim. Isto é fascinante. Continuando aqui na temática do planeamento urbano e na política de cidades, já agora eu tenho para mim claro a questão que eu vou colocar, mas também gostava de ouvir falar um pouco sobre isto, que é: se já é hoje, em 2021 ou 2022, o modelo de urbanismo, de densificação urbana, já é uma coisa que está aceita e que já está posta em prática, ou se ainda continuamos a olhar para a expansão urbana como algo defensável. É evidente, quando vamos discutir caso a caso, haverá sempre questões de pormenor que justificarão uma ou outra opção. Mas ou seja, pondo a pergunta de outra forma, acha que devemos encolher as nossas cidades? Porque eu acho que o problema... Pois, é que eu acho que o problema das periferias é um tema que me atrai. Tenho refletido um pouco sobre esta questão da periferia urbana e do esquecimento, dos territórios esquecidos das cidades. E não é possível, quando eu falo de periferia, não estou a falar daquele território muito longínquo do centro. Sim. Estou a falar muitas vezes até do primeiro anel periférico das cidades, e que não tem valia patrimonial, não tem grande... Quer dizer, são territórios sem identidade, esquecidos, a qualidade do espaço público é péssima ou inexistente, e portanto, às vezes não cidade, temos muitos espaços vazios, loteamentos vazios, ou seja, já infraestruturados, mas que não têm depois a componente edificada. Devemos começar a pensar em encolher as nossas cidades, ou devemos mudar aqui um bocadinho também este paradigma de planeamento? Sim, Daniel, não há qualquer dúvida sobre isso. Do ponto de vista técnico, em formato de tese, e há 20 anos era essa a tese que eu queria seguir na altura, recordo-me, depois acabei por desistir, porque eram tantas as teorias a nível mundial sobre o encolher ou alargar, que vocês Exatamente. Quem quiser estudar isto encontra teóricos, académicos com grandes livros escritos a dizer uma coisa e o seu contrário. Exato. Mas como eu estava sempre na ótica da mobilidade, eu sempre entendia, ok, até pode esticar se estiver à beira de uma infraestrutura de transporte. Portanto, eu tinha sempre esta ideia: se tivermos uma infraestrutura de transporte, um caminho de ferro, né, até podíamos esticar, mas depois à volta, imagina, da GAR, não é? Imagina que estamos em Coimbra B, ok, à volta de Coimbra B tínhamos que dar ali um buffer, imagina, de uma área de 15 minutos, que dissesse, eu posso andar 15 minutos a pé, chegar à estação e a partir entrei na rede de mobilidade, já estou no sistema urbano, vamos chamar assim. Mas a verdade é que hoje eu não tenho qualquer dúvida que os nossos atuais autarcas, ainda por cima aqueles que estão recentemente, desde outubro, que são uma nova geração de autarcas, têm a consciência que nós temos que encolher a dimensão da cidade e que temos que densificar. Claro que isso vai dar um trabalho muito grande, porque é voltar a reciclar a cidade. E vai dar um trabalho muito grande porque o mundo do negócio e da imobiliária tomou conta do centro das cidades, com os preços completamente absurdos,
que qualquer cidadão comum, onde nós com certeza aqui fazemos parte, quase que não temos hipótese, a não ser quando tivermos 60 anos, de poder vender tudo que temos, que nos deixaram de heranças e etc., e comprar um apartamento em zero no centro da Baixa. Exatamente. Pronto. E é por isso que as autarquias têm que fazer aqui um trabalho grande, e eu acredito também que a vossa irá fazer, torno a dizer, sublinhando até porque, tendo a administração que têm hoje, assente num Presidente de Câmara que é arquiteto e que sempre estudou estas questões, tem muita clareza sobre sobre o assunto, e que tem que voltar a trazer pessoas a viver no centro da cidade. Mas não é só por uma questão de vivência urbana e termos a identidade da cidade com as pessoas que são da terra lá na própria terra, e não termos uma cidade que é um parque temático. Eu não queria que o Porto fosse um parque temático, não queria chegar a Viana do Castelo e sentir que à noite toda a gente desapareceu e só há turistas, todos iguais dos chineses ou do mundo. Não, eu queria ver as pessoas de Viana a atenderem-me nas lojas, a venderem-me as coisas quase como do comércio tradicional, não é? Exatamente. E, portanto, como eu digo, no Porto, querer ver o mercado bolhão aqui na cidade, e aquelas pessoas, não é um mercado bolhão com lojas modernas globais, é o mercado do bolhão com as pessoas do Porto a falarem à Porto e a venderem daquela maneira. Bem, sim, é o fenómeno que nós designamos por gentrificação dos centros. Pronto, foi isso que aconteceu. E é esse o grande nosso problema que estamos a ter hoje. Eu não tenho dúvida que os autarcas já estão conscientes que têm que aumentar a densificação do centro, vão ter muita dificuldade. Vão ter dificuldade justamente porque o centro das cidades, Porto, Lisboa, Viana, Coimbra, Braga, mesmo o centro histórico, está comprado por gente que teve dinheiro, que tinha dinheiro, que conseguiu comprar até por bom preço, e que há uma especulação muito grande turística e imobiliária também. Mas, se isso acontecer e quase se tornar inflexível, temos que fazer outra coisa, que é mudar PDMs, fazer planos de urbanização. Claro. Eu posso dizer que eu sou a favor, por exemplo, para vocês terem ideia, no caso do Porto, e estando aqui mesmo na Avenida da Boa Vista, para mim não faz sentido neste momento, se temos a Casa da Música no centro da Boa Vista, na Rotunda, e por aí fora, depois há uma margem que vai em direção à Foz, que começa a densificar pouco e entrar a habitação unifamiliar. Eu não tenho problema nenhum em dizer isto daqui a 10 anos, tem que ter prédios aqui. Epá, as casinhas vão ter que dar lugar a prédios, porque temos o sistema de metro, que faz logo conexão com a rede ferroviária, com o transporte público enorme que é no centro da cidade, e nós não podemos pôr esta gente toda que trabalha na cidade do Porto a fazerem 2 horas de manhã, estarem à espera na VCI nas entradas do Porto e nas entradas de Gaia. Não é possível. E, portanto, a Câmara Municipal vai ter que criar políticas de habitação, e o Governo está a introduzir isso em Portugal, como sabem, e eu espero que seja realmente uma realidade esta política, que vai continuar certamente, que o Governo se mantém como da habitação do primeiro direito, porque realmente tem que haver aqui uma ginástica de perequação da habitação que permita que as famílias jovens de trabalho da média classe possam voltar a viver o centro. Os centros das cidades. E aí, se calhar, a Câmara tem que comprar terrenos, tem que fazer habitação e tem que arrendar, ou tem que encontrar formas de habitação. Portanto, vejam mais uma vez que este assunto do espaço público não é estanque a habitação, claro que não é, mas nós temos que densificar estas cidades. Como Viana, não pode crescer, porque assim precisamos de apostar no centro, de criar mais habitação no centro e reciclar. Eu posso lhes dizer que ainda passagem de ano eu mudei de casa aqui para uma zona próxima da Boa Vista, para um prédio que foi sempre de escritórios, que foi reciclado, porque a Câmara Municipal do Porto impôs mudança da função, já num plano de pormenor que fez. E eu até achei muita graça, e foi por isso que eu mudei, porque estou a participar numa reciclagem do edifício, que é algo que eu gosto, reciclar a cidade, e também porque vou ficar próxima dos transportes todos e vou conseguir também entrar na rede do sistema de transporte público. E esse é o caminho, é mesmo o caminho. Portanto, para isso temos que mudar aquilo que são os índices. Claro. Do urbanismo. Portanto, nós vamos ter que ter ferramentas muito rápidas e ágeis, e eu diria que vamos ter que rever tudo aquilo que é planeamento. Não podemos ter PDMs que demoram 2 décadas a ser revistos. Isso. Não podemos ter medo de não planear, porque há câmaras municipais que não querem planear a mobilidade, porque têm medo de ter um plano. Só a palavra plano já dá medo. Tudo que é plano já dá medo. Um autarca tem 4 anos, e quem nos está a ouvir lá fora tem que compreender, porque os autarcas não são tolinhos da cabeça. Os autarcas têm 4 anos porque não sabem se ficam mais anos. E têm 4 anos para fazer alguma coisa. E o planeamento em Portugal transformou-se numa atitude tão horrível, porque demora décadas.
porque é tudo complicado, vai para as entidades das APAs e da CCDRs e da cultura, e não sei quantos, são tantos a decidir qualquer coisa. Quando nós queremos fazer qualquer coisa a dizer que é plano, mesmo não sendo vinculativo e sem chamar plano, porque estamos na atitude de planear, mas que é um documento de 20 páginas, os autarcas já têm medo. E pensei, pá, se eu vou fazer o plano, vou meter aqui numa coisa, eu chego ao fim do mandato e não tenho numa obra feita, não tenho nada feito. E é isso que é preciso também desmitificar e que é preciso também ultrapassar e também não ter medo. Há planos que sim, que são, como os PDMs, instrumentos muito duros, muito dolorosos, que estão a demorar uma eternidade, mas que nós temos que inverter isso e temos que resolver isso com os governos, e estamos agora vamos arrancar com uma nova fase de um governo. É preciso que os autarcas todos, os senhores vereadores, pressionem o Presidente de Câmara para pressionar a Associação Nacional de Municípios, para pressionar os governos, a ver se estas coisas começam a acelerar, mas também terem a coragem que não devem fazer mais medidas a avulso, mesmo que andem a reboque dos financiamentos, porque elas têm que ser medidas integradas. E hoje o território não é apenas o território físico, mas é o território social. E nós não queremos fazer das cidades um parque temático. Não queremos ter uma cidade que fecha à noite às 10 da noite e só abre de manhã às 10 da manhã. Claro. Portanto, isso implica reestruturar tudo isto. Ora bem, eu não vou pôr mais questões, tinha aqui muitas mais, mas a mim pediram-me também para ser rigoroso com o tempo e nós temos que mesmo fechar às 19 horas, mas queria dar oportunidade também às pessoas que estão a colocar algumas questões e vou pelo menos colocar duas que temos aqui. Há um comentário do Osvaldo De Massimi que vai precisamente na linha disto que estávamos aqui a discutir. Ele diz que para andar dentro da cidade precisamos ter a sorte de viver dentro da cidade. Portanto, esta questão de facto dos centros estarem cada vez mais reservados às classes altas ou aos endinheirados faz com que muita gente tenha que ir morar para longe e, portanto, ele diz que muitas pessoas saem da cidade pelos custos crescentes da habitação em direção a soluções mais aceitáveis à sua disponibilidade económica, ou seja, quanto mais a cidade fica despovoada, mais carros circulam em direção à cidade, quantos mais carros circulam, menos bem ou pior é a vida na cidade, portanto, era um bocadinho esta ideia que também é verdade, mas aqui eu gostava de dar uma nota. Eu tenho vários funcionários e quase todos eles, infelizmente, estão a optar ir para a periferia, claro, porque o valor do imóvel é caríssimo, como a pessoa que está a referir está a dizer muito bem. Mas também há outra questão que eu acho que não tem sido a mais correta. A periferia, uma periferia que não é se chamar periferia foi aquilo que disse, não é? Nem sempre a periferia é ao contrário, é algo mais longe do centro, tem permitido a muitos jovens, por exemplo, terem uma pequena casa ou um apartamento com mais espaço. Claro. E também diria uma casa com jardim ou não sei quantos. E eu falando com os meus funcionários, eles vão dizendo isso, porque estão a começar a ter filhos e assim têm um quintal ou têm um jardim ou não sei quanto. E eu acho que aqui, mais uma vez, vem mostrar o erro que os políticos tiveram nos últimos tempos e os técnicos que os apoiaram. Porque se nós na cidade conseguíssemos dar mais espaço verde no entorno das nossas casas, poderiam fazer aquilo que eu fiz sempre. Eu sempre vivi na cidade do Porto, nunca em apartamentos novos, que eu nunca tive dinheiro. Eu sempre comprei apartamentos velhos e reciclei esses apartamentos. Nunca tive grandes assoalhadas, mas eu sempre achei que ia ter uma vida mais confortável e ia ter mais qualidade de vida se vivesse no centro da cidade, em que vivesse no meio de tudo. E os meus filhos iriam à escola quase a pé, que é o que sempre fiz, ou de autocarro, mas muito a pé. Claro. No centro do Porto. Mas para isso, eu fiquei anos e anos que nunca tive uma casa de banho privativa. Comprei um T3, com 2 casas de banho. Claro. Não tive. Não tinha muitas varandas, não tinha os materiais modernos. Então, hoje também, e eu não me levem a mal, quem me está a ouvir, mas eu acho que não há vontade de fazer um sacrifício por aquilo que é o espaço do apartamento para terem mais qualidade de vida. Porque para mim é qualidade de vida eu ter 2 horas à tarde que eu não estou no carro, eu vou a pé para casa. Mesmo sabendo que não tenho uma moradia espetacular, nem que não tenho um apartamento XPTO. Agora, para fazer esta mudança de mentalidade, mais uma vez, acho que as autarquias vão ter que trabalhar o espaço público para dar este espaço verde que nós não temos possibilidade de ter no centro da cidade e que quem vai para a periferia tem, que é uma vantagem muito grande. E assim podemos estar num apartamento até mais pequeno, mais barato
Mas dizer assim, ok, pronto, não tenho um jardim privado, mas tenho um jardim público, tenho ali um jardim, consigo andar com o menino de bicicleta, consigo levar o menino com triciclo, posso até ir trabalhar no portátil ali no jardim ao lado. Pronto, e eu acho que isso é aquilo que tem, portanto, foram opções que fizeram, claro que elas aceitam essencialmente, ponto 1, num mercado que se tornou muito caro e impossível a quem quer viver no centro, mas, ponto 2, com uma vontade e de um estilo de vida completamente diferente e algum espírito, pouco de sacrifício nesta perspectiva. Sim, concordo. Concordo, mas a minha perspectiva, por acaso, no que diz respeito a esse tema, é um bocadinho mais derrotista. Eu acho que nós estamos a perder um bocadinho essa luta de evitar que vamos ter nos edifícios antigos uma habitação nova, pelo paradigma do que é uma habitação ou um apartamento moderno. E as pessoas acho que não estão a conseguir compatibilizar bem estas duas ideias, aquilo que estava, e o exemplo que deu da sua vida particular, acho que é um bocadinho aquilo que não se está a conseguir. E as exigências e os padrões naquilo que é designado reabilitação, mas que não é reabilitação, muitas vezes é puro fachadismo, é deitar abaixo e reconstruir, e portanto estamos com isso a penalizar fortemente o nosso património. Estamos a perder património valiosíssimo, técnicas construtivas interessantíssimas pelo país fora, portanto está-se a praticar, ou seja, são medidas e ações irreversíveis. Nós não vamos conseguir voltar atrás. E eu acho que nós, sinceramente, e na APRUP temos debatido muito essa questão, eu acho que nós estamos a perder essa guerra e essa batalha, e que nos vai custar muito, e depois apenas podemos ter saudades e pena das tomadas de decisão de agora, porque isso vai ser bastante penalizador. Esse propósito, eu costumo dar um exemplo muito concreto, mais uma vez aqui da cidade do Porto. Quem conhece o Porto conhece a Rua do Almada, ou dos Almadas. Do Almada, sim. Do Almada. Sim. É uma rua muito histórica, muito importante na cidade do Porto, que era a Rua dos Ferreiros, essencialmente, das ferragens, que tem uma arquitetura lindíssima, com aquelas fachadas e aquelas varandas todas muito bonitas, de granito também, e que ela neste momento está toda a servir o turismo, toda com alojamentos locais, toda a rua. Sim. E o que é que aconteceram? Fizeram obras de reabilitação dos edifícios, apenas os transformaram, aproveitando o máximo para dar o máximo de quartos, porque o que se vende é o quarto. Claro. Se tem um quarto ou tem 2 quartos para uma família, podia vir passar um fim de semana ao Porto. E aproveitaram uma exceção que foi criada justamente para a reabilitação urbana, por exemplo, a nível do 163, que é, não colocaram elevadores, são tudo edifícios de 4 pisos, 3 ou 4 pisos. Foi uma exceção que fizeram, que deixaram para quem estava a fazer reabilitação urbana, se calhar nesta questão de aproveitamento económico e de rapidamente dar resposta a um boom de turismo que veio para o Porto, como sabem, há poucos anos atrás. E a verdade é que foi agora perceber o Covid, os turistas deixaram de vir, e quem investiu naqueles apartamentos, eles não vão rigorosamente para mais nada. Porque se forem à Booking nos últimos anos, já vêm alguns idosos a dizer que tinham até nota alta, mas que não tinha elevador e que, portanto, não sei o quê. Famílias com carrinhos de bebê que já não podiam, era nota alta, mas não tinha elevador para acessível. E agora digam, o que é que se vai fazer se nós quisermos transformar a função outra vez para a residência, que era isso que nós queríamos? Claro. O que é que se vai fazer daquilo? Aquilo não dá para viver, porque eu não vou comprar um apartamento que não tenha elevador. Eu daqui a nada estou com companhia, não é? Pode ser um problema. Então, eu não vou, uma família com crianças também não vai. Portanto, nós perdemos imenso, e pode ser irreversível, na utilização e nos gastos que se fez, nos investimentos que se fizeram naquele parque habitacional todo, de uma rua enorme do lado direito e esquerdo, com 4 pisos de altura, porque se criou uma exceção a um decreto-lei de 2006 que existe a partir de uma certa altura, que se tenha até elevadores, e eu acho que cada um de nós que tenha a mínima de consciência e que pense no nosso ciclo de vida tem que perceber que a qualquer momento pode ficar com uma idade reduzida e fica sem poder sair à rua. Portanto, também no âmbito da sustentabilidade, não é sustentável fazer edifícios sem acessibilidade. Era aquela loucura de aproveitar, de criar espaços que não são contabilizados para pôr camas e, portanto, é avançar porque mais um elevador, mais um espaço, menos uma porta, mais um corredor e não temos aqui, isto no final, só dá para 3 ou 4 apartamentos. Portanto, há muita coisa, há aqui muito caminho a fazer pela frente, há que aprender muito com os erros, mas uma coisa é certa, também não podemos ser só pessimistas, temos que todos nós arrancar as mangas, tivemos um problema,
o Covid veio trazer outro problema, temos uma sociedade extremamente envelhecida, temos um país com um sol fantástico, único, e com uma população super simpática que gosta de ser hospitaleira, onde vocês também e nós no Norte fazemos parte, e portanto nós temos que adaptar rapidamente todo o nosso parque habitacional e aproveitar agora, porque ainda há muito trabalho a fazer no espaço público, redesenhá-lo com esta escala humana, com este conceito de habitat, para ver se conseguimos recuperar todos os falhanços que foram, sendo certo que as câmaras municipais dos próximos anos vão ter muito trabalho pela frente e muito difícil. Sim. Atenção, não é a altura das infraestruturas, em que estávamos na Câmara e tínhamos era que fazer mais saneamento, que isso era fácil. Agora não é. Agora a complexidade aumentou, estamos no 4G, já estamos no 5G, mas ao mesmo tempo ainda temos sítios que não têm saneamento, mas ao mesmo tempo já temos pessoas numa evolução enorme, não é? Temos turismo pela frente, temos investidores, temos um planeamento completamente diferente, temos a apostar no ambiente, estamos com falta de água, estamos com tantos problemas que a nossa matriz é altamente heterogénea, como a mobilidade é, deixamos de ter as pontas da manhã e as pontas da tarde, as horas de ponta. O Porto já não tem nem Lisboa, e eu tenho estudado muito essa matéria dos padrões de mobilidade. Nós já temos uma heterogeneidade de movimentos durante o dia que já nem nos dá quase a possibilidade de planear, e durante a noite, até porque há muita gente em mobilidade que já deixou de trabalhar, e portanto depois temos muitas deslocações para efeito de lazer, muitas deslocações para as compras, etc, etc, e isso aumenta a nossa complexidade da nossa cadeia, que é o território, como sistema vivo, e claro que as decisões políticas são cada vez mais difíceis. E se querem que lhes diga, na minha opinião, é que neste momento os políticos precisam muito de técnicos competentes. Porque eles precisam mesmo muito de técnicos competentes, e eu gostava muito, quem está a ouvir que é técnico, que deixasse sempre de dizer mal de tudo, arregaçasse as mangas e começassem a trabalhar. E é isso que eu estou sempre a falar. Temos um período para dizer mal. A partir do momento temos que começar a ajudar, a trabalhar e a encontrar soluções. Porque é como nós no nosso prédio. Alguém tem que tomar conta do condomínio. E quem é que vai tomar conta do condomínio da cidade? Qualquer dia não há ninguém que quer ir para a política. A política é muito difícil. E as redes sociais vieram aumentar imensos problemas, sem bater todos mal. E é claro que há de tudo. Há pessoas boas e pessoas más. Há pessoas que entram na corrupção e pessoas que não entram. Mas temos que acreditar que há também muita gente que quer fazer um trabalho bem feito, que tem objetivos muito claros, mas que têm hoje pela frente um sistema altamente complexo, não é? Sim. E, portanto, também temos que ajudar a simplificar. Exatamente. Paulo, eu ia só então colocar duas questões que estão aqui e que são muito concretas. Uma delas, eu já estou a ver que não é de resposta curta, mas eu ia-lhe pedir, dentro do possível, que tentasse ser curta na resposta, porque é o Jorge Teixeira que coloca como é possível retirar os carros sem uma aposta fortíssima nas redes de transporte, tão difíceis em territórios de baixa densidade, como é o caso de Viana, e sem uma estratégia clara de intermodalidade. Portanto, esta é a pergunta de... Vou responder, não é possível. Exato. Eu também acho que não. Mas já agora deixa-me fazer a outra, que esta já é mais específica e depois poderá responder também às duas, que é do Pedro Mendes, que começa por dizer: é certo que o espaço público está muito descompensado nas áreas urbanas do país, dando uma percentagem da secção de via muito maior à circulação automóvel e ao seu parqueamento do que as zonas de circulação e permanência de peão e ciclovias. Também é certo que não podemos ignorar quem depende do automóvel para se deslocar de casa para o trabalho e vice-versa. No entanto, se o automóvel estiver estacionado durante 8 horas de trabalho, mais as 8 horas em que dormimos, concluímos de forma chocante que este objeto ocupa o nosso espaço público um lugar sem sentido. E a questão que coloca é: gostaria de vos ouvir falar, não a mim, mas a si, sobre qual a importância dos parklets para a mitigação e o desencorajamento do uso do automóvel. Esta é a questão muito concreta do Pedro Mendes, que eu já agora juntava às duas. Está perfeitamente bem pegado esse assunto. O automóvel, 92% da vida útil do automóvel está estacionado, 92% da vida útil. Portanto, imagina o que é nós comprarmos um automóvel por 50 mil euros. Há pessoas que compram por valores maiores. Vejam o que é que isso quer dizer. Portanto, nós vamos ter que perceber, é assim que já é no Norte da Europa, que o automóvel vai ter que ser, que é um objeto extremamente caro.
muito caro e que vai ser muito mais fácil nós alugarmos quando precisarmos dele. Portanto, entre a mobilidade enquanto serviço, as cidades maiores, onde Viana está incluído, vai ter que apostar no transporte público, naturalmente. O transporte público, eu diria, a mobilidade vai ser o segundo direito. Primeiro a habitação. Eu ando a dizer isto há muito tempo, acho que já estão a pegar. A mobilidade vai ser o segundo direito. Eu até diria que o transporte público vai ter que ser gratuito no futuro próximo. Não vejo outra solução. As câmaras municipais, enquanto autoridades de transportes, vão ter que aumentar a rede de transporte e ele vai ter que irrigar as freguesias e as áreas mais afastadas, menos densas, portanto, com transportes mais flexíveis, mais a pedido. Ou seja, nem que seja através de uma central tecnológica, informática, vai à junta de freguesia, ou um sistema que se encontre, pede o transporte e vai um carro até ligeiro, que até pode ser táxi, que é tipo alugado pela Câmara, okay, para fazer esse serviço. Não são autocarros enormes, a toda a hora andarem para um lado e para o outro, a gastar gasolina ou gasóleo e, mais uma vez, aumentar a poluição da atmosfera. Esse vai ser o modelo. E o modelo vai ser, no futuro, vamos ser nós muito poucos a ter carro. Nós vamos usar o transporte público e quando quisermos ir ao Porto ou ir a Lisboa, de preferência por ir com a família ou alguém, alugamos um dia o carro, alugamos 2 dias o carro, porque ninguém quer ter, os jovens já não querem estar a ter a pachorra. Aliás, saíram resultados há pouco tempo que o número de encartados está a diminuir à medida que aumenta o número de escolaridade. Então, as pessoas que são mais formadas já têm menos carros, têm menos cartas de condução, porque já perceberam que nem querem se chatear com isso, muito menos andar na oficina, é tudo muito complicado, pagar seguros, etc. Portanto, nós vamos ter esse futuro, que é um futuro que vai durar, vai chegar a Viana, como eu costumo dizer, como vai chegar a Arouca ou aos sítios mais pequenos do interior, nos próximos 10 anos, que é uma rede forte de transporte público, eu acredito nela, acredito mesmo, e depois num sistema ou de partilha de carros, ou de aluguer de carros, ou como os carros Uber, ou TVE, ou os táxi, que vamos utilizar de outra maneira, e depois sim, claro, quando termina o transporte, quando chega à paragem, também ter aí bicicletas, para poder andar quem possa, aí sim entrar de bicicleta. Já agora dizia que 65% das lotações das cidades, em média, 65% têm menos de 3 km. Eu diria que quem estiver em idade ativa, como eu, por exemplo, pode fazer 3 km de manhã. Eu já faço 2 para ir trabalhar. Apenas. E, portanto, assim consigo não ter que ir para o ginásio, que é uma coisa horrorosa. Ir para o ginásio, estar em frente a uma parede, andar de bicicleta, a ver um televisor, não sei o quê. Não tem piada nenhuma. Assim, vem-se a caminhar pela rua, vai-se ao café, cumprimenta-se o Sr. Joaquim, toma-se uma bica, um café, se for preciso come-se uma nata, mas depois como caminhamos 1 quilómetro já fazemos exercício físico, etc, etc. Portanto, isto para dizer que é esse, de facto, o caminho, é uma mobilidade enquanto serviço. As câmaras municipais, enquanto autoridades de transportes, vão ter que trabalhar nos próximos anos com muita força esta integração de mobilidade, vão ter que planear este exercício e vão ter que ter outra postura no sentido de oferta, de aumentar a oferta do cidadão. Claro que com a convivência do Estado e do Governo. E vai ser esse o caminho, não é? É assim na Europa, nós somos sempre os últimos. Muito bem. Pronto, Paula, muito obrigado pelas suas intervenções e conhecimento e partilha de experiências e de saber. Acho que foi muito interessante. Fica também já aqui a certeza de que no dia 2 de março, no seminário final, podemos voltar novamente a falar sobre estas questões, entretanto possam ir surgindo e será nova oportunidade de falar consigo sobre estas matérias. Portanto, para já, só em meu nome agradeço muito a sua presença e o seu contributo e passo a palavra à vereadora, a engenheira Fabiola Oliveira, para também encerrar a sessão e depois eu darei só a última palavra para a próxima data do próximo webinar. Força, vereadora, obrigado. Ok, olá a todos. Desculpem ter vindo um bocadinho atrasada, mas estava em reunião de Câmara e por isso não houve hipótese. Antes de mais agradecer a vossa presença, é sempre bom ouvir a engenheira Paula, com um entusiasmo e uma paixão que fala sobre estes assuntos que realmente leva-nos todos a sonhar com uma cidade futura realmente melhor, não é? Mais verde, mais sustentável, mais inclusiva, sobretudo, como referiu. Eu, como engenheira florestal, claro que este tema adoro porque
vejo sempre que quando fala na parte da mobilidade, junta sempre depois os espaços verdes, a área envolvente. Claro que também falou e na importância que temos que dar ao centro histórico e dar mais vida ao centro histórico, e eu penso que realmente é fundamental nós unificarmos e, como disse, planearmos tudo isto. Eu estive atenta e tenho neste momento estes pelouros, por isso penso que fiquei um bocado assustada com aquilo que poderei ter em mãos, mas era engraçado quando estava a falar, estava aqui a tomar uma notita e a dizer: estou assustada com o que vem aí em mãos e o que é que me pode vir calhar, porque realmente temos que trabalhar muito e mudar muito a mentalidade das pessoas e nós próprias, do próprio executivo e dos planos todos que temos em mãos. Mas eu estava aqui a pôr uma notazita e acabou a engenheira por também dizer o mesmo, que é: temos grandes equipas técnicas, e eu penso que neste momento Viana está num alinhamento ótimo para fazer uma mudança. Estamos em revisão do planeamento do PDM, estamos com a estratégia local para a habitação. Há uma data de instrumentos que neste momento nos podem ajudar a fazer essa mudança, e com os técnicos que temos em mãos, quer na parte do planeamento, quer na parte do projeto, quer na parte do urbanismo e também na área do ambiente, penso que iremos conseguir. Claro que não vai ser fácil para nós ter uma alteração e uma mudança de mentalidade no planeamento, não é? Que é isso que nos pedem, mas também acho que não vai ser fácil fazer essa mudança nas pessoas, mas vai ter que ser um caminho que vamos ter que fazer todos juntos. Acho que estes webinars são uma ajuda boa, é bom ouvir gente que sabe e por isso leva-nos a pensar, e acho que é extremamente importante. Eu tenho que fazer aqui a apresentação do Daniel, porque não fiz. Não precisa. Eu ter feito eu logo no início, e por isso vou fazê-lo assim muito rapidamente, e depois vou só terminar explicando o que é que nós temos pela frente neste evento que foi programado do Praxis, não é? Ora bem, o Daniel é licenciado em Geografia e Planeamento pela Universidade do Minho, pós-graduado em Planeamento e Projeto do Ambiente Urbano pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, e com curso pós-graduado de atualização em Economia e Políticas Urbanas do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa. Possui formação técnica especializada em sistemas de informação geográfico, que é fundamental para estes assuntos, não é? E é sócio fundador da APRUP, que é a Associação Portuguesa para a Reabilitação Urbana e Proteção do Património, e exerce atualmente o cargo de vice-presidente e também já foi o presidente da direção. Tem bastante experiência na coordenação e participação técnica de projetos, estudos e assessorias nos domínios do planeamento estratégico, políticas urbanas, com especial destaque para a reabilitação urbana e habitação, planeamento e ordenamento do território, desenvolvimento regional e local. E está por isso à vontade nestes temas e desde logo a pessoa certa para coordenar estes webinars, e por isso estamos muito satisfeitos de o tê-lo aqui connosco. Obrigado. Realmente fez um bom trabalho. Nós no futuro, como não sei se já refizeram essa referência. Sim, no isso, sim. Pronto, vamos ter os tais webinars todas as quartas-feiras. Começamos hoje abrimos muito bem, não é? Com a engenheira Paula Teles. O próximo será dia 16, com o arquiteto Pedro Homem de Gouveia, não é? E depois o último no dia 23 com o arquiteto Avelino Oliveira. E terminamos depois com o formato presencial no dia 2 de março,
no Auditório Lima de Carvalho, e eu penso que vai ser interessante. Vamos ter uma primeira fase em que vamos ter as perspectivas dos investigadores e dos alunos da Universidade do Minho, do Porto e do Politécnico de Viana, e depois, na parte da tarde, teremos então especialistas como o Vítor Monteiro e o David Pontos, e também penso que o Miguel Castro Neto, em que nos vão dar uma perspectiva. Eu penso que estão todos alinhados com este tema da mobilidade, das smart cities, da tecnologia, da inovação. Por isso eu penso que vamos ter informação suficiente para nos pôr a pensar e fazer esta tal alteração de comportamento que precisamos, quer no planeamento, quer na nossa vida no dia a dia, para fazer face a estas alterações climáticas que realmente são preocupantes. Tem aqui a minha gata. Também está a dar o sinal horário. Está a dar o sinal horário. Ora bem. E pronto, eu penso que é tudo, não vos vou demorar mais. Também sou engenheira assim muito direta, não falo aqui em grandes questões políticas, por isso acho que também o que nos interessa era ouvir a engenheira e por isso, por mim, termino, tá bom? Obrigada a todos. Muito obrigado. Eu terminava só a reforçar aqui uma ideia, que é que esta sessão foi gravada e que depois vai estar disponível no canal do YouTube da Câmara Municipal de Viana do Castelo, para quem quiser depois rever, ou quem não pôde assistir na totalidade, pode depois revê-la no canal do YouTube do município, que estará disponível brevemente. Portanto, pronto, cabe-me a mim encerrar. Obrigado uma vez mais pelo convite e pela presença quer da engenheira Paula Teles, quer também da vereadora, e cá estaremos na próxima quarta-feira. Desta vez o tema é mobilidade, interferências na reabilitação urbana, portanto à mesma hora, nos mesmos canais, na próxima quarta-feira. Muito obrigado. E eu estarei dia 2, então. Exatamente, sim. presencialmente. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a nós. Boa semana. Yes.